voltando então, a gente vai dar uma olhada agora no que a gente chamou aqui de caso 2, que nós falamos sobre isso, inclusive, né? É possível você construir modelos de regressão também, né? Então, a gente vai construir um modelo de regressão aqui. A gente vai fazer para prever o valor dos valores de casas também, o mesmo que usamos lá no modelo de regressão que a gente utilizou na aula anterior. A gente vai usar o mesmo dataset, mesmo conjunto de dados, e até depois para efeito de comparação, verificar qual dos modelos acabou entregando um resultado melhor. Então, vamos aqui, vamos só dar uma limpada nesse nosso ambiente, né? Vamos limpar esse ambiente, vamos aqui limpar aqui nosso console. E vamos começar a trabalhar então aqui. Então, a gente vai carregar primeiro o nosso dataset. Housing aqui, a gente tem 506 linhas com 14 atributos. Né? Tradicional, né? Primeira coisa que eu vou avaliar é verificar, ver se existem valores missing, né? Ou valores nulos aqui dentro do meu conjunto de dados. E notem que aqui, né? Usando a função sapply, eu tenho, né? Então ele está me dizendo aqui que, ó, eu tenho 20, eu tenho aqui, ó, 20 linhas, né? 20 linhas onde esses atributos eles são nulos, ou seja, eu não tenho valores ali. Então eu não quero qualquer influência desses atributos nulos aqui no meu modelo. A gente vai usar a função NA omit. Né? O que a função NA omit faz? Ela simplesmente omite os valores do tipo NA. Só que eu vou fazer isso e o resultado da aplicação da NA omit eu vou jogar para dentro do objeto casas novamente. Então aí eu consigo sobrepor, né, o que eu tinha antes com os valores NA, agora não vão aparecer mais. Né? Eu já botei isso aqui. Então, se eu executar de novo, né, olha lá, executei de novo. Então eu fiz o NA omit aqui, né, e depois usei o sapply de novo. Então agora já não tem mais ninguém. Obviamente que agora, né, eu tinha 506 linhas com 14, se eu for lá e verificar, eu já tenho 394, que obviamente aquelas linhas que continham valores NA, eu simplesmente estou omitindo, né? Eu não estou enxergando mais ela. Então, o que a gente vai fazer aqui? De novo, né? Aquele procedimento que isso é tradicional, é padrão na hora que você está construindo modelos preditivos. Dividir o meu conjunto de dados em treino e teste. Então, um set seed ali para a gente poder reproduzir, usando o create data partition também com uma proporção de 70%. Né? Essa proporção também acaba sendo quase que padrão, né? 70, 75, 80, enfim, 70 ali é mais ou menos o que o pessoal geralmente utiliza. Então, criando nossas amostras, né? 70%, e criando aí o treino teste, como nós já fizemos, inclusive, no exemplo lá do KNN, quando a gente usou o classificador. Então, agora eu tenho 277 e 177. Aqui, não estamos verificando nenhuma proporção de classes, né, analisando se as classes. Por quê? Porque não faz sentido, nós não estamos trabalhando com problema de classificação, aqui é um problema de regressão, a gente quer prever um número, né? Nesse caso aqui, o valor de venda da casa. Então, nesse caso aqui, não é necessário eu verificar se, por exemplo, eu tenho algum problema de classe desbalanceada. Então, aqui agora a gente vai construir o nosso modelo, e é padrão também aqui nas funções do Caret. Primeiro no set seed, depois, ó, train control aqui, o controle do treino. De novo, eu vou fazer um cross-validation. Né? Cross-validation. Inclusive, a gente falou sobre cross-validation aí na última aula lá da disciplina lá de introdução ao Python e ao R. Se vocês olharem lá o vídeo, os slides, vocês vão ver. Né? A ideia de particionar o meu conjunto de dados, né? E fazer, nesse caso, repetir 10 vezes, trocando, né? Como é que se diz? Fazendo uma troca sistemática ali, né? Desses segmentos. Então, primeiro eu deixo um para teste e rodo o resto como treino, depois eu troco isso, eu vou revezando, né?
esses segmentos na medida que eu vou treinando meu modelo. E faço isso 10 vezes. Então, eu estou dizendo para ele fazer isso. Então, eu vou treinar primeiro meu modelo, notação de fórmula do R, normal. Então, primeiro, a minha variável target, ou seja, a variável que eu quero prever. Esse aqui é o valor. Notação de fórmula til ponto. Ponto por quê? Porque vamos usar todos os atributos para fazer como variáveis preditoras. O data trainer, olha aqui o método aqui, ó, KNN, vou usar o KNN, né? Vou usar o KNN. Nesse caso aqui, daí eu tenho o control, é o controle, a variável controle. Quem é controle? É o cross-validation, né, feito 10 vezes. E aqui sim, eu vou pré-processar como a gente fez lá também, então eu vou tentar centralizar isso, ou seja, padronizar os meus dados, né, tentar trazer isso para uma distribuição normal e fazer o scale também, trazer todo mundo para a mesma escala. Aí vou fazer isso, vou usar um tune length, isso aqui é de tunar, para tunar o modelo, ou seja, para verificar qual é a melhor performance, ou qual é a melhor configuração de parâmetros 10 vezes. Então, já fizemos o controle. Vamos aqui fazer o controle e vamos só a criação do modelo. Então, ele está criando o modelo para nós, né? Ele acaba demorando um pouquinho mais porque eu estou fazendo o cross-validation, né? E aí eu tenho que fazer todas as avaliações. Perfeito, fez. Vamos verificar o nosso modelo, então. Vamos limpar aqui a console e vamos verificar o que ele me trouxe aqui de modelo. Olha lá. Então, eu tenho o seguinte, de novo, né? A gente está falando do tunar o modelo ali, enfim, a gente está falando do K. Né? Ele é um regressor nesse caso, mas ele não está olhando para... Daí você vai me perguntar, pô, Max, mas espera aí, quando você tem o K como classificador, né? Legal, daí eu olho lá para cá igual a 5. E aí eu pego os 5 mais parecidos, né? E eu pego os 5 mais parecidos e pego a maioria e digo, se a maioria da classe, sei lá, que a gente viu há pouco lá, saudável, então eu digo que é saudável. Perfeito, entendi. Mas quando eu estou prevendo um valor, que aqui eu estou usando uma regressão, como é que ele vai fazer isso? Ele vai pegar o 5, como é que ele vai... Daí o que vai acontecer? Ele vai verificar da seguinte forma. Se eu disser que K é igual a 5, ele vai pegar os 5 mais parecidos, né, para a criação, e desses 5 ele vai fazer uma média do valor, e essa é a estimativa do valor que ele vai me devolver como o valor de venda da casa. Porque agora eu não tenho uma classe. E até agora ele não está usando... Agora, você vai notar o que aconteceu aqui, né? Então, eu tenho 277 amostras, 13 variáveis preditoras, né? Peguei essas 13 preditoras e fiz uma padronização e uma normalização, ou seja, tentei jogar para centralizar os dados e trazer para a mesma escala. Fiz o tenfold, repetido 10 vezes, que é o nosso caso aqui do cross-validation, né? E aí, olha só, ele não tem acurácia agora, porque a acurácia é uma métrica que a gente usa para classificadores, né? Porque é fácil olhar a acurácia. Eu digo, quantos... Eu tenho 100, acertei 72, ótimo, então eu acertei 72%. Beleza. Só que aqui não, né? Aqui eu tenho uma aproximação do valor, né? Daquele valor que eu quero prever, o valor da casa, é um valor contínuo, isso aqui é um regressor. E aí eu posso usar tanto o R, eu tenho 3, né? O erro médio quadrático, né? O RMSE, eu tenho o erro absoluto médio, que é a média, né, de erro que eu tenho, e tenho o R-squared, que a gente usou, que é uma espécie de um percentual de cobertura, de acerto do meu modelo. Se você olhar para cá, aí vamos olhar para o R-squared, né, que acaba sendo uma métrica bem interessante de cobertura. Você vai olhar aqui, eu tenho 0,756, 0,758, e é esse aqui, né? Ou seja, com K igual a 11, né? Define value tá 7. 75, 8. Ele acabou usando. Interessante. Sim. Entendi agora. Porque, na verdade, eu estou olhando para o R-squared aqui, né? O R-squared, ele é ligeiramente melhor com 11 do que com 7, o R-squared. Mas aqui embaixo ele está me dizendo o seguinte, ó, o valor final, né, utilizado para o modelo, né, para a construção do modelo, foi K igual a 7. É claro, mas por quê? Porque ele está se baseando, o R se baseia no erro médio quadrático. Então, se eu olhar para o erro médio quadrático, né, 4,61 e para o 11, 4,72, esse erro médio quadrático, né, é a variância, o desvio do valor real, né,
Aqui eu tenho o valor absoluto, né? Aqui eu tenho o valor absoluto, aqui eu tenho o valor quadrático. É o valor de desvio, né? Do que eu estou prevendo em relação ao correto. Então, ele está dizendo, bom, então ele está usando essa métrica para dizer qual é o melhor valor do K. E aí, beleza, né? 4,61 é o melhor, ou seja, porque quanto menor aqui, quanto menor for o desvio, melhor o modelo. Então, usou o 7 aqui, tá? Até que o R² também não ficou, né? É ligeiramente pior, 0,756, 0,758, mas enfim. Então tá dentro, ele olha para o erro médio quadrático. Beleza, então ele me diz aqui que eu tenho uma cobertura de quase 76%, né? Um erro médio quadrático de 4,61. Esse é o meu modelo. Provavelmente eu não vou conseguir de novo aqui, porque eu não mudei nada aqui Só vou dar um plot aqui para ver, mas não vou. A paleta de cores aqui não está legal. Mas legal, não tem problema nenhum. A gente só ia mostrar de novo aqui a variação dos Ks, não tem problema. O que eu vou fazer agora? Vou verificar a previsão agora do teste, né? Sempre lembrando, eu tenho lá o meu teste agora. Isso aqui é a performance do meu modelo no conjunto de treino. Agora é a hora que eu vou testar de fato esse modelo. Então agora eu vou usar a função predict, né? Vou usar o modelo 2, que é o modelo que a gente acabou de criar aqui, né? Isso, modelo 2, em cima do Data Frame Test. E vamos ver o que ele tem para mim de previsão. E aí, o que acontece aqui, previsão? Na verdade, aqui, né, agora, tem o valor de venda da casa. Né? O valor de venda da casa, o valor que ele está prevendo. Né? Eu vou calcular aqui, ó, eu tenho uma função aqui no R que também calcula o erro médio quadrático. Vamos calcular esse erro aqui. 4,271. Se ele trouxe aqui, aqui ele trouxe, para nós no treino, 4,61. Nota que para o teste ele ficou até melhor. 4,271. Interessante, legal. Ou seja, no meu teste, ele se comportou de uma maneira melhor, tá? Vamos visualizar essas previsões, que é legal a gente dar uma visualizada nessas previsões também. Vamos lá aqui, line e tal. Se eu estou usando alguma paleta de cores que não... Ah, legal, olha só. Então, vamos melhorar isso aqui. Olha só. Que legal isso aqui. Ou seja, aqui o que ele está me dando? O que ele está me dando aqui? Então, são os valores das casas, né? Eu tenho 120 casas, lá no meu conjunto de teste. E aqui os valores, aqui o valor no eixo Y. Aqui ficou um pouquinho, porque agora eu dei um zoom aqui, eu acho que ele acabou saindo um pouquinho aqui aqui da formatação. Mas olha só, eu tenho aqui os valores previstos, o que está em azul, e os valores atuais que está em vermelho. Ou seja, ele fez um bom trabalho, o meu modelo. Fez um bom trabalho. Porque, olha só, apesar de ele não acompanhar os picos aqui, né, os valores mais altos, ele conseguiu simular, né, ou seja, prever a tendência dos valores aqui, né? De uma espécie dessa série de valores aqui, ele conseguiu resolver bem. O que a gente fez aqui, na verdade, né? Só para a gente entender. O que é esse gráfico aqui, né? Para a gente voltar aqui. Esse gráfico, simplesmente, o que a gente fez? A gente plotou aqui no gráfico, né? Olha só, deixa eu... ele ficou... Aqui está menor, dá para ver bem também, né? Enfim, zoom. Mas o que ele fez nesse gráfico aqui? Vamos entender o que está sendo feito aqui. Eu peguei e plotei o teste, cifrão, med, v. Esse é o valor real da casa, que está lá no meu conjunto de dados. Aquele é o valor real. E eu estou colocando ele aqui como red, né, que são os valores atuais. Então, a coluna, beleza. E aí, eu coloquei também aqui, em cima, plotando em cima desse gráfico, um gráfico de linha, da previsão. Quem é a previsão? A previsão é a variável que recebe os valores previstos, né, em cima do conjunto teste, usando o meu modelo 2, que é o modelo que eu criei como modelo de regressão linear. Então, perfeito. E aí, aqui eu tenho só questões de legenda, né, que foram feitos valores atuais, previstos, tal, alguma notação de fonte, enfim. Mas é importante saber que a gente plotou aqui os valores reais e os valores de previsão. E isso é bem legal, porque a gente viu que o modelo se comportou relativamente bem aqui nesse caso, relativamente bem. Eu tenho mais aqui um caso 3, né? Um caso 3, mas isso eu vou deixar
como uma espécie de um... Ele está pronto aqui, está certinho, mas eu vou deixar como uma espécie de um exercício para vocês rodarem isso, avaliarem isso, e segue o mesmo padrão, tá? Segue o mesmo padrão. É o arquivo de despesas médicas, que a gente, inclusive, já conversou, e agora ele está criando um modelo de regressão linear também. Mas vou deixar para vocês executarem aí, porque a intenção desses scripts, dessas aulas, é que vocês possam pegar, a partir de agora, dos scripts, né? Tanto, a gente vai falar de alguns modelos aqui, é que vocês façam o seguinte, porque senão não vai adiantar absolutamente nada. Qual é a ideia aqui? A ideia é que vocês peguem esses scripts e usem outros datasets, outros conjuntos de dados, e façam as devidas adaptações aqui nos scripts para vocês conseguirem rodar ou criar modelos de vocês, né? Inclusive aplicar isso, de repente, se na sua empresa, enfim, você tem algum conjunto de dados, ou você tem lá uma planilha da Excel, você fala, poxa, vamos rodar um modelo preditivo, vamos tentar prever esse valor ou prever aquela classe. É dessa forma aí que a gente consegue fixar todo o conteúdo que a gente está vendo aqui. Certo, pessoal? Valeu, até a próxima.